Olha, enquanto milhares de pessoas pediam o cancelamento de projetos contra o meio ambiente, deputados federais votaram em caráter de urgência o PL 191, que autoriza a mineração em terras indígenas. Para entender mais sobre essa luta a favor do meio ambiente e também dos indígenas, vamos falar agora com o Antônio Eduardo Cerqueira. Ele é secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e fala com a gente ao vivo agora, direto de Brasília. Secretário, boa noite ao senhor. Boa noite. O que trata esse projeto? Esse projeto, ele libera não só a mineração, mas ele impacta diretamente a autonomia dos povos indígenas, porque abre os territórios para a exploração mineral, exploração de hidrocarbonetos e também a exploração dos recursos hídricos em terras indígenas. É um projeto que inclusive fala que não há necessidade de consulta aos povos indígenas, portanto, os povos indígenas têm que aceitar. O projeto ele é empurrado goela abaixo dos povos indígenas, sendo que eles discordem ou concordem. Isso independe da vontade do governo e da iniciativa privada no sentido de explorar os territórios indígenas. Por isso, é um ataque direto à autonomia dos povos indígenas e é um tapa na cara da sociedade civil brasileira no momento em que ela está mobilizada no sentido de proteger o meio ambiente, de proteger a vida, de proteger o ar, de proteger o nosso clima. Secretário, essa exploração, ela pode acontecer em qualquer reserva indígena? Ela pode acontecer em qualquer reserva indígena. O projeto ele tem um âmbito nacional. Portanto, todos os territórios indígenas, sendo ele regularizado ou não, corre o risco de vir a sofrer intervenção ou exploração da iniciativa privada a partir dos interesses do governo ou mesmo de outros grupos econômicos. Portanto, é um projeto totalmente maléfico, não houve a escuta da sociedade, não houve a escuta dos povos indígenas, não houve nenhum diálogo e, como eu me referi anteriormente, foi empurrado goela abaixo dos povos indígenas, da sociedade como um todo, e isso nós não podemos aceitar e estamos nos mobilizando para barrar a tramitação desse projeto na Câmara Federal e no Senado. Secretário, quais as reservas que podem mais ser prejudicadas? As reservas no norte do país, se bem que já está comprovado que são poucas, em termos de extensão territorial, as áreas que serão afetadas, porque a maioria do potássio, a qual o governo argumenta nesse momento, devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, são poucas áreas indígenas que têm esse minério. Portanto, 90% do potássio ele está fora das terras indígenas. Agora, outros tipos de minério, como o ouro, o ferro, enfim, outros tipos de minério, esses sim estão dentro das terras indígenas, principalmente na região norte do país, como acontece atualmente com os Munduruku no Pará, acontece com os Yanomami também no estado do Amazonas. Um dos argumentos do presidente é exatamente a exploração do potássio para abastecer a questão da agricultura. Mas tem outros locais que poderiam ser explorados, por exemplo, o potássio fora das reservas do Brasil? Sim, existe potássio, a maioria dos potássios, como eu já me referi anteriormente, está fora das terras indígenas. E essas minas de potássio, elas foram abandonadas há 3 anos atrás. A Petrobras, ela detém muitas minas de potássio, a Vale do Rio Doce detém muitas minas de potássio que poderia estar sendo explorada, mas elas abandonaram, porque houve uma política do governo no sentido de exportar esse minério e abandonar essa extração aqui no território nacional. 90% dessas minas está fora das terras indígenas. Portanto, não havia necessidade da aprovação desse projeto e não há necessidade da aprovação desse projeto, tendo esse argumento da guerra da Rússia com a Ucrânia e tendo esse argumento da necessidade do Brasil ser autossuficiente em potássio para a produção de fertilizantes. Secretário, obrigado. Boa noite ao senhor. Boa noite, muito obrigado.